Ela foi zombada diante de todos, até o bilionário se levantar e dizer: ela é a mulher da minha vida. Já se emocionou no começo? Conta nos comentários de onde assiste. Curta essa história incrível. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Ana Cecília Braga esticou o braço para silenciá-lo antes que acordasse a mãe, que finalmente havia conseguido dormir depois de uma madrugada difícil. O remédio para as dores nas articulações custava quase metade do salário do estágio, mas ver Dona Marlene descansar valia cada centavo. Ana levantou-se em silêncio, trocou o pijama surrado por uma blusa branca simples e uma saia preta, o uniforme não oficial das estagiárias da Galeria Elite. Aos 22 anos, ela já carregava nas costas o peso de ser o único sustento da família. O curso de design de moda era pago com muito sacrifício, mas representava a única chance de mudar de vida. No espelho rachado do banheiro, Ana prendeu os cabelos castanhos em um coque baixo e aplicou um batom claro. Bonita, mas sem chamar atenção. Era assim que as estagiárias deveriam ser na empresa de eventos de luxo mais prestigiada do Rio de Janeiro. Filha, você já está saindo? A voz fraca de Dona Marlene ecoou do quarto. Sim, mãe, deixei o café pronto e seus remédios estão na mesa da cozinha. Não se esqueça de tomá-los. Ana beijou a testa da mãe e partiu para mais um dia de trabalho, sem saber que aquele seria o dia que mudaria sua vida para sempre. A Galeria Elite ocupava um prédio inteiro em Ipanema, com vista para a praia e decoração assinada pelos melhores designers do país. Ana chegou 1 hora antes do expediente, como sempre fazia, para organizar os materiais que seriam usados na montagem do evento da noite. Chegou cedo de novo, Ana. Rebeca, sua única amiga na empresa, apareceu carregando uma bandeja com xícaras de café. Você deveria se valorizar mais. Ninguém aqui vai te dar uma medalha por ser pontual. Eu só quero fazer meu trabalho bem feito. Ana sorriu, mas por dentro sabia que precisava se destacar. Era a única forma de conseguir uma efetivação após o estágio. O dia prometia ser corrido. A Galeria Elite organizaria um coquetel beneficente para a alta sociedade carioca, com a presença de políticos, empresários e celebridades. Ana havia sido designada para ajudar na prova dos vestidos das convidadas VIP, um trabalho que adorava, mesmo que ninguém reconhecesse seu talento. Ana, onde você está? A voz estridente de Isadora Mendes ecoou pelo salão. A filha do dono da empresa tinha 25 anos e o ego do tamanho do Cristo Redentor. Formada em administração, ela se considerava a herdeira natural do negócio da família, tratando os funcionários como servos pessoais. Estou aqui, Isadora. Ana aproximou-se com as mãos ligeiramente trêmulas. Isadora sempre significava problemas. Preciso que você ajuste este vestido, Valentino. A Madame Silva está vindo às 2 da tarde e ele precisa estar perfeito. Isadora jogou o vestido vermelho nas mãos de Ana como se fosse um trapo qualquer. Ana examinou a peça com cuidado. O vestido era deslumbrante, mas precisava de pequenos ajustes na cintura e na barra. Nada que suas habilidades não pudessem resolver. Vou começar agora mesmo, disse Ana, dirigindo-se para a sala de costura. 2 horas depois, Ana finalizava os últimos pontos quando Isadora irrompeu na sala como um furacão. O que você fez? Isadora gritou, pegando o vestido das mãos de Ana. Está tudo errado. Você arruinou uma peça de 50 mil reais. Mas eu apenas segui suas instruções. Ana tentou explicar, mas foi interrompida. Suas instruções? Eu nunca pediria uma coisa dessas. Você é incompetente. Isadora ergueu a voz propositalmente, atraindo a atenção de todos os funcionários presentes. Ana sabia que o trabalho estava perfeito. Havia fotografado o vestido antes dos ajustes e tinha certeza de que seguira exatamente as medidas solicitadas. Mas também sabia que não adiantaria argumentar. Isadora queria humilhá-la publicamente, e isso estava funcionando. Eu posso refazer, Ana murmurou, sentindo as faces queimarem de vergonha. Refazer? Com que tempo? A Madame Silva chega em 1 hora. Isadora parecia satisfeita com o espetáculo que estava criando. Você vai ter que explicar para ela por que não terá vestido para o evento de hoje. Ana abaixou a cabeça, engolindo as lágrimas. Não podia perder o estágio. Não podia desapontar a mãe.
não podia desistir dos seus sonhos. Foi nesse momento que uma voz masculina, profunda e calma, cortou o silêncio constrangedor do salão. Posso ver o vestido? Todas as cabeças se viraram para o homem que acabara de entrar. Alto, ombros largos, cabelos escuros, ligeiramente despenteados e olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Ana nunca o havia visto antes, mas pela forma como todos se endireitaram, era evidente que se tratava de alguém importante. Senhor Souto! Isadora mudou completamente o tom de voz, transformando-se instantaneamente em uma versão açucarada de si mesma. Que prazer tê-lo aqui. Estava apenas resolvendo um pequeno problema com nossa estagiária. Caio Souto. Ana já havia ouvido o nome nos corredores da empresa. Bilionário, investidor, um dos homens mais influentes do país. E estava ali, pedindo para ver o vestido que supostamente ela havia arruinado. Isadora entregou a peça com relutância. Caio examinou os ajustes com atenção, passando os dedos pelas costuras, com uma delicadeza que surpreendeu Ana. O trabalho está impecável, disse ele, devolvendo o vestido. Quem fez esses ajustes tem mãos de ouro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. Isadora estava lívida, mas não podia confrontar um homem como Caio Souto. Obrigado, senhor. Ana murmurou, mal conseguindo encontrar a voz. Caio olhou diretamente para ela pela primeira vez, e Ana sentiu como se ele pudesse ver através de sua alma. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Uma mistura de curiosidade e algo que parecia proteção. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Ana Cecília Braga, senhor. Ana. Ele repetiu o nome como se estivesse testando como soava. Você tem talento. Não deixe ninguém dizer o contrário. Com essas palavras, Caio saiu do salão, deixando para trás um grupo de funcionários boquiabertos e uma Isadora com o rosto vermelho de raiva. Isso não vai ficar assim, Isadora rosnou baixinho, apenas para Ana ouvir. Você vai pagar por me humilhar na frente dele. Ana recolheu seus pertences com as mãos trêmulas. Não sabia por que Caio Souto havia a defendido, mas tinha certeza de que isso só tornaria sua situação na empresa ainda mais complicada. Enquanto esperava o ônibus na parada, Ana repensou os eventos do dia. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia reconhecido seu trabalho. Alguém havia visto além da estagiária invisível do Meyer. Mas Ana também sabia que no mundo da alta sociedade, momentos como aquele eram raros e perigosos. Ela havia chamado atenção, e isso nunca era bom para pessoas como ela. O que Ana não sabia era que naquele exato momento, Caio Souto estava em seu escritório, com os olhos fixos na janela, pensando na jovem costureira que havia enfrentado a humilhação com tamanha dignidade, e que ele não conseguiria tirá-la de sua mente. O Hotel Fasano estava em sua glória máxima. Lustres de cristal refletiam a luz dourada sobre o mármore italiano, enquanto garçons em smokings circulavam com bandejas de champanhe Dom Perignon. O baile de caridade da noite prometia arrecadar milhões para instituições beneficentes, reunindo a nata da sociedade carioca em um só lugar. Ana ajustou nervosamente o vestido preto simples que havia comprado em uma loja de departamentos. Não era Valentino nem Armani, mas era o melhor que podia pagar. Depois do incidente da semana anterior, Isadora havia se tornado ainda mais cruel. Mas Ana estava determinada a não se deixar abater. Você está linda, Rebeca sussurrou, ajudando Ana a arrumar os cabelos. E pare de se preocupar. Hoje à noite é sua chance de mostrar sua coleção para as convidadas. Ana sorriu, mas o nervosismo era evidente. Havia trazido um portfólio com seus designs autorais, esquetes de vestidos que costurava nas madrugadas, sonhando com o dia em que veria suas criações em passarelas. Talvez, se alguma das convidadas se interessasse... Ana! A voz de Isadora cortou seus pensamentos. Preciso que você vá até o vestiário e organize os acessórios das madames. E cuidado para não tocar em nada além do necessário. O vestiário improvisado ocupava uma suíte inteira do hotel, transformada em um camarim de luxo.
Ana organizou colares de diamantes, pulseiras de safira e brincos que custavam mais do que ela ganharia em uma vida inteira. Cada peça era uma obra de arte, mas também um lembrete cruel da distância entre seu mundo e aquele. Pronto, Ana murmurou para si mesma, guardando o último colar em seu estojo. Era hora de voltar ao salão principal. Foi quando ela se dirigia à porta que ouviu passos apressados no corredor. Isadora entrou no vestiário com um sorriso que não chegava aos olhos. Ana, que bom que você ainda está aqui. Esqueci de mencionar que a Madame Pereira pediu para você levar a bolsa dela de volta ao vestiário. Ana franziu o senho. Que bolsa? Eu não vi nenhuma Madame Pereira. Está ali, na mesa. Isadora apontou para uma pequena clutch dourada. Ela está preocupada com a segurança. Você pode levá-la? Ana pegou a bolsa, sentindo o peso incomum. Tem certeza? Eu posso chamar a própria madame. Não é necessário. Eu já falei com ela. Isadora sorriu. Apenas coloque dentro da sua bolsa por enquanto. Está mais seguro assim. Algo não estava certo. Ana conhecia Isadora bem o suficiente para saber quando ela estava tramando algo. Mas antes que pudesse questionar, Isadora já havia saído do vestiário, deixando-a sozinha com a bolsa dourada. Reluctante, Ana colocou a clutch dentro de sua bolsa simples e retornou ao salão. O baile estava em pleno andamento, com casais dançando ao som de uma orquestra de câmara, enquanto outros conversavam em grupos elegantes. Ana procurou por Rebeca, mas a encontrou conversando animadamente com um dos garçons. Não quis interromper e decidiu aguardar perto do buffet, observando o movimento e imaginando como seria fazer parte daquele mundo. Com licença, senhorita. Ana se virou e encontrou 2 seguranças do hotel, ambos com expressões sérias. Sim, ela respondeu, o coração acelerando inexplicavelmente. Precisamos que a senhorita nos acompanhe. Há uma situação que precisa ser esclarecida. Que situação? Eu não entendo. É melhor a senhorita vir conosco sem fazer escândalo. O segurança mais alto disse, já segurando levemente seu braço. Ana olhou ao redor e percebeu que algumas pessoas haviam parado de conversar e estavam observando a cena. O pânico começou a se instalar em seu peito. Eu não fiz nada de errado, ela disse, mas sua voz saiu trêmula. Vamos esclarecer isso agora. Os seguranças a conduziram até o centro do salão, onde um pequeno grupo já havia se formado. Ana reconheceu Isadora, que estava ao lado de uma mulher idosa elegantemente vestida e o gerente do hotel. É ela, Isadora disse, apontando para Ana. Foi ela quem esteve no vestiário por último. Do que vocês estão falando? Ana perguntou, a voz quase falhando. A mulher idosa, que Ana agora reconheceu como a Madame Pereira, deu um passo à frente. Minha joia desapareceu. Um colar de diamantes que pertence à minha família há 3 gerações. Valia mais de 200 mil reais. Eu não peguei nada, Ana gaguejou. Eu só organizei os acessórios como me pediram. Então, não se importa que revisemos sua bolsa? O gerente do hotel perguntou, mais como uma ordem do que como uma pergunta. Ana entregou a bolsa com as mãos trêmulas. Sabia que não havia nada ali além de seus pertences pessoais, mas quando o gerente abriu o zíper, tirou de dentro a clutch dourada. Essa é minha bolsa, Madame Pereira disse. Eu a deixei no vestiário porque... O gerente abriu a pequena clutch e retirou um colar deslumbrante, com diamantes que cintilavam sob as luzes do salão. O mundo de Ana desabou. Eu não peguei isso, ela gritou, mas sua voz se perdeu no murmúrio chocado dos convidados. Alguém colocou isso na minha bolsa. Claro que você diria isso, Isadora falou, fingindo tristeza. Ana, como você pôde, depois de toda a confiança que depositamos em você? Ana olhou ao redor e viu apenas rostos de repulsa e desconfiança. Sussurros cruéis começaram a circular pelo salão. Eu sabia que não deveríamos confiar nessa gente. Uma vez pobre, sempre pobre. Que vergonha para a empresa. As pernas de Ana falharam. Ela teve que se apoiar em uma das mesas para não cair. A humilhação era tanta que ela mal conseguia respirar. Vamos ter que chamar a polícia, o gerente disse. Não, Ana sussurrou. Por favor, eu não fiz nada. Eu posso explicar. Explicar o quê? Isadora perguntou em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Que você roubou uma joia de 200 mil reais? Que usou sua posição na empresa para cometer um crime?
Ana sentia as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusava a chorar ali. Não daria a Isadora essa satisfação. Eu vou ter que demiti-la imediatamente, o gerente da galeria Elite disse. Não podemos tolerar esse tipo de comportamento. Não. Uma voz profunda e familiar ecoou pelo salão. Ela não pode ser demitida. Todos se viraram para ver Caio Souto caminhando em direção ao grupo. Ana sentiu uma mistura de alívio e terror. Ele havia aparecido para salvá-la novamente. Mas a que preço? Senhor Souto, Isadora disse claramente nervosa. Compreendo sua preocupação, mas temos provas. Ela não pode ser demitida. Caio repetiu, parando ao lado de Ana. Porque é minha esposa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ana olhou para ele com os olhos arregalados, sem compreender o que estava acontecendo. Sua esposa? Madame Pereira murmurou. Sim. Caio passou o braço ao redor da cintura de Ana, que estava rígida de choque. Nós nos casamos em uma cerimônia íntima na semana passada. Ana não queria tornar público ainda, mas dadas as circunstâncias, Ana sentia como se estivesse fora de seu próprio corpo. As palavras de Caio ecoavam em sua mente, mas não faziam sentido. Esposa? Eles mal se conheciam? Eu não entendo, ela murmurou. Querida, Caio disse baixinho, apenas para ela ouvir. Confie em mim. Havia algo em seus olhos que a fez acreditar nele. Não compreendia por que ele estava fazendo aquilo, mas sabia que era sua única chance. Bem, o gerente do hotel pigarreou, claramente desconfortável. Se a senhorita é esposa do senhor Souto, talvez possamos resolver isso de forma mais discreta. Eu gostaria muito, Caio disse, sua voz carregando uma autoridade que não admitia questionamentos. Tenho certeza de que houve algum mal-entendido. Isadora estava lívida, mas não podia confrontar um homem como Caio Souto publicamente. Claro, ela disse entre dentes. Talvez devêssemos investigar melhor. Ótimo. Caio olhou para Ana. Vamos para casa, querida. Você parece cansada. Ana acenou com a cabeça, ainda em estado de choque. Caio a conduziu através do salão em silêncio, enquanto os convidados os observavam com uma mistura de curiosidade e espanto. Apenas quando estavam dentro do elevador, Ana conseguiu falar. Por que você fez isso? Caio a olhou e pela primeira vez, Ana viu vulnerabilidade em seus olhos. Porque ninguém merece ser humilhado daquela forma, ele disse simplesmente. E porque eu sei que você não roubou nada. Ana sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Mas agora você mentiu para toda aquela gente. Disse que somos casados. Mentiras podem ser desfeitas, Caio respondeu, mas sua dignidade, uma vez perdida, é muito mais difícil de recuperar. As portas do elevador se abriram e Ana seguiu Caio até seu carro. Enquanto ele ligava o motor, ela olhou pela janela para o hotel, onde sua vida havia mudado completamente em questão de minutos. O que acontece agora? Ela perguntou. Caio a olhou pelo retrovisor. Agora nós descobrimos quem realmente colocou aquela joia na sua bolsa. E fazemos quem fez isso pagar. Ana encostou a cabeça no banco do carro e fechou os olhos. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que nada seria como antes. E que sua vida havia se tornado inexplicavelmente ligada à de um homem que era praticamente um estranho, mas que havia arriscado sua própria reputação para salvá-la. Por quê? O apartamento de Caio Souto, no Leblon, era exatamente o que Ana esperaria de um bilionário. Amplo, moderno, com vista panorâmica para a praia e decoração que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Mas o que a surpreendeu foi a sensação de acolhimento que o lugar transmitia, como se realmente fosse um lar e não apenas um investimento. Você deve estar com sede, Caio disse, dirigindo-se à cozinha americana. Água, suco, algo mais forte. Ana ainda estava processando os eventos da noite. Há 2 horas, ela era uma estagiária humilhada publicamente. Agora, estava na casa do homem mais rico do Rio de Janeiro, que havia mentido para centenas de pessoas dizendo que ela era sua esposa. Água está bem, ela respondeu, a voz ainda trêmula. Caio serviu 2 copos e se sentou na poltrona em frente ao sofá, onde Ana havia se acomodado. Ela notou que ele havia afrouxado a gravata e desabotoado o primeiro botão da camisa, o que o fazia parecer mais humano, menos intimidador. Você deve estar se perguntando por que eu fiz aquilo.
ele disse, indo direto ao ponto. A pergunta é mais: como você sabia que eu não havia roubado nada? Caio sorriu pela primeira vez na noite, e Ana percebeu como isso transformava completamente seu rosto. Porque eu vi Isadora colocar a clutch na sua bolsa. Ana quase derrubou o copo. Você viu e não fez nada? Eu estava chegando ao vestiário quando vi a cena. Pensei em intervir na hora, mas queria ver até onde ela iria. Caio fez uma pausa. Não imaginei que seria tão longe. Então você sabia que era uma armação desde o início? Sim. E quando vi você sendo humilhada daquela forma por algo que não fez, Caio desviou o olhar. Eu agi por impulso. Ana o estudou em silêncio. Mas por quê? Você nem me conhece. Por que se arriscaria por mim? A pergunta ficou suspensa no ar por um longo momento. Caio se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Meu irmão mais novo morreu há 3 anos, ele disse finalmente. Lucas, ele tinha sua idade quando aconteceu. Ana sentiu o coração se apertar. Sinto muito. Ele era diferente de mim. Sonhador, idealista. Acreditava que podia mudar o mundo. Caio riu amargamente. Eu sempre achei que ele era ingênuo. Dizia que o mundo era cruel demais para pessoas como ele. O que aconteceu? Suicídio. A palavra saiu como um sussurro. Ele não aguentou a pressão da família, as expectativas, o peso do sobrenome solto. Deixou uma carta dizendo que se sentia invisível, que ninguém o via realmente. Ana entendeu. E você viu isso em mim hoje à noite. Vi alguém sendo esmagada por um sistema que deveria protegê-la. Vi alguém lutando para manter a dignidade enquanto o mundo desabava ao seu redor. Caio se virou para ela. Vi meu irmão. O silêncio que se seguiu foi carregado de compreensão. Ana começou a entender por que Caio havia agido daquela forma. Mas agora você mentiu para toda aquela gente, ela disse. Disse que somos casados. Como vamos explicar isso? Não vamos. Pelo menos não ainda. Caio voltou a se sentar. Eu tenho uma proposta para você. Ana o olhou desconfiada. Que tipo de proposta? Mantenha a farsa por algumas semanas. Tempo suficiente para eu conseguir provas da armação da Isadora e limpar seu nome definitivamente. E em troca, você não precisa mais voltar para aquela empresa. Pode se hospedar aqui em um dos quartos de hóspedes. Eu cuido das despesas médicas da sua mãe e ainda pago um valor mensal para suas necessidades. Ana o encarou, chocada. Você sabe sobre minha mãe? Eu sei muita coisa, Ana. Sei que você acorda às 5:30 da manhã para cuidar dela antes de ir trabalhar. Sei que você gasta metade do seu salário em medicamentos. Sei que você costura até altas horas para complementar a renda. Você me investigou? Sim. Caio não pareceu constrangido pela admissão. Desde o primeiro dia que a vi na empresa, há algo em você que chamou minha atenção. Ana se levantou abruptamente. Isso é invasão de privacidade. Você tem razão. E eu peço desculpas por isso. Caio permaneceu calmo. Mas agora você sabe que eu sei exatamente quem você é. E mesmo assim, estou disposto a ajudá-la. Por quê? O que você ganha com isso? Honestamente, eu não sei. Caio passou a mão pelos cabelos. Talvez seja uma forma de me redimir pelo que não pude fazer pelo meu irmão. Ana caminhou até a janela e olhou para o mar. A proposta era tentadora, mas também perigosa. Significava mentir para o mundo inteiro, representar um papel que ela não sabia se conseguiria desempenhar. E se as pessoas descobrirem que é mentira? Não vão descobrir. Eu sou muito bom em manter segredo. Ana se virou para ele. Você não me conhece de verdade. Como sabe que pode confiar em mim? Porque você teve a oportunidade de me incriminar há pouco, quando perguntei por que você não me denunciou por investigá-la. Mas você não fez isso. Caio sorriu. E porque vi como você trata sua mãe. Isso diz muito sobre quem você é. Ana fechou os olhos e pensou na mãe, nas contas que se acumulavam, na humilhação que havia sofrido. A oferta de Caio era uma tábua de salvação, mas também significava entrar em um mundo que ela não conhecia. Eu preciso de algumas garantias, ela disse finalmente. Todas as que você quiser. Primeiro, isso não é permanente. Algumas semanas, como você disse, e pronto, concordo. Segundo, eu quero um contrato por escrito. Não vou depender apenas da sua palavra. Feito. Terceiro, eu tenho minha própria vida.
Não vou ser sua propriedade só porque estou aceitando sua ajuda. Caio assentiu. Você teria sua própria suíte, sua própria rotina. Eu só pediria que comparecesse comigo a alguns eventos sociais para manter as aparências. Ana respirou fundo. Está bem, eu aceito. Tem certeza? Não. Ela respondeu honestamente. Mas não tenho escolha. Caio se levantou e estendeu a mão. Então, temos um acordo. Ana apertou a mão dele, sentindo a firmeza do aperto e a suavidade da pele. Temos. Vou providenciar um quarto para você e alguns itens básicos. Amanhã podemos buscar suas coisas. Obrigada. Ana fez uma pausa. Caio, por que você realmente está fazendo isso? Ele a olhou por um longo momento antes de responder. Porque quando vi você sendo humilhada daquela forma, senti algo que não sentia há muito tempo. O quê? Vontade de proteger alguém. 3 semanas depois, Ana ainda se surpreendia ao acordar na suíte luxuosa que agora chamava de quarto. Uma rotina havia se estabelecido rapidamente. Ela e Caio mantinham vidas separadas durante o dia, mas jantavam juntos e conversavam sobre seus passados, seus sonhos, seus medos. Ana descobriu que Caio era mais complexo do que imaginara. Ele era brilhante nos negócios, mas também sensível e engraçado. Tinha uma biblioteca imensa e conhecia mais sobre arte do que muitos curadores. E estava sempre interessado em ouvir sobre os designs de Ana, oferecendo sugestões e contatos que poderiam ajudá-la no futuro. A mãe de Ana havia inicialmente resistido à ideia de se mudar para um apartamento melhor, mas quando soube que seria temporário e que Ana estava bem empregada, aceitou. As despesas médicas não eram mais um problema e Dona Marlene estava respondendo bem ao tratamento. Você está diferentes, Rebeca comentou durante um almoço, mais confiante. E essa roupa é nova. Ana olhou para o vestido midi azul marinho que Caio havia insistido que ela comprasse. Algumas coisas mudaram. Ouvi dizer que você se casou com Caio Souto. Rebeca baixou a voz. É verdade? Ana sentiu o familiar aperto no estômago que sempre vinha quando alguém tocava no assunto. É complicado. Complicado como? Como eu não posso falar sobre isso? Rebeca a estudou com curiosidade, mas não insistiu. Só espero que você saiba o que está fazendo. Homens como ele, eles vivem em um mundo diferente do nosso. Ana sabia que a amiga estava certa. Quanto mais tempo passava com Caio, mais percebia as diferenças entre eles. Mas também percebia que ele fazia um esforço genuíno para entender seu mundo, suas lutas, seus sonhos. Eu sei, Ana respondeu, mas às vezes vale a pena tentar. Naquela noite, Caio havia conseguido convites para outro evento beneficente, este no Museu Nacional de Belas Artes. Ana vestiu um vestido preto de cocktail que Caio havia sugerido e pela primeira vez se sentiu realmente elegante. Você está linda, Caio disse quando ela desceu as escadas do apartamento. Ana corou levemente. Obrigada. Você também está impecável. E estava. O smoking preto realçava sua postura elegante, e Ana percebeu que outras mulheres certamente notariam isso também. O evento estava cheio de personalidades da alta sociedade. Ana reconheceu algumas faces da televisão e revistas, mas agora se sentia mais confiante para conversar. Caio permaneceu ao seu lado a noite toda, apresentando-a como sua esposa, com um carinho que parecia cada vez mais natural. Você está se saindo muito bem, ele murmurou em seu ouvido durante uma pausa na conversa. Estou aprendendo. Ana respondeu, surpreendendo-se com sua própria desenvoltura. Foi durante o jantar que aconteceu. Caio estava contando uma história engraçada sobre um cliente excêntrico, quando Ana riu genuinamente pela primeira vez em semanas. Não o riso educado que havia aprendido a usar nos eventos, mas uma gargalhada espontânea que iluminou todo o seu rosto. Caio parou de falar e a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. O que foi? Ana perguntou, ainda sorrindo. Nada, ele respondeu, mas seu olhar dizia o contrário. É só que você deveria rir mais. Mais tarde, no terraço do museu, com a cidade do Rio se estendendo aos seus pés, Ana se sentiu mais próxima de Caio do que jamais imaginara possível. Eles conversavam sobre arte, sobre sonhos, sobre a vida, quando ele de repente ficou sério. Ana, ele disse, se virando para ela, eu preciso que você saiba que... O quê? Que tudo isso, está sendo mais real para mim do que eu esperava.
Ana sentiu o coração acelerar. Caio, eu sei que começou como uma mentira, mas estar com você, ver você se transformar, conhecer quem você realmente é... Ele fez uma pausa. Não sei mais onde termina a representação e onde começam meus verdadeiros sentimentos. Ana olhou para ele, vendo vulnerabilidade em seus olhos. Eu também estou confusa, ela admitiu. Isso é loucura, Caio sussurrou. Completa loucura. Ana concordou. E foi então que ele a beijou. Não foi planejado, não foi parte da encenação. Foi espontâneo, urgente, carregado de todas as emoções que haviam sido construídas ao longo daquelas semanas. Ana se derreteu em seus braços, esquecendo onde estava, esquecendo que tudo aquilo havia começado como uma farsa. Naquele momento, apenas existia ela e Caio, e a sensação de que talvez, apenas talvez, algo real pudesse nascer de uma mentira. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso muda tudo, Caio murmurou, encostando a testa na dela. Eu sei, Ana respondeu, mas não se afastou. Permaneceram assim, abraçados no terraço, enquanto a cidade brilhava abaixo deles, ambos sabendo que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Quem é a misteriosa esposa do bilionário Caio Souto? O título estampado na capa da revista de fofocas fez Ana engasgar com o café da manhã. Sua foto, tirada na saída do museu na noite anterior, ocupava metade da página, com uma legenda especulando sobre sua origem humilde e misteriosa. Não ligue para isso, Caio disse, tirando a revista de suas mãos. Imprensa marrom vive disso. Fácil para você dizer, Ana murmurou, pegando o celular para checar suas redes sociais. O que viu a fez arrepender imediatamente. As mensagens eram cruéis, dissecando cada aspecto de sua aparência, sua postura, sua suposta falta de classe. Comentários como interesseira, caça-fortunas e Cinderela de Araque se multiplicavam a cada minuto. Ana, para com isso. Caio tomou o celular de suas mãos. Você está se machucando à toa. Mas eles estão falando sobre mim como se eu fosse... Ana não conseguiu terminar a frase. Como se você fosse o quê? Uma pessoa comum que se apaixonou por alguém? Caio segurou suas mãos. Porque é isso que estamos dizendo ao mundo. Ana olhou para ele, lembrando-se do beijo da noite anterior. Será que era isso mesmo? Será que eles estavam realmente se apaixonando? Tem uma reunião importante hoje, Caio disse, levantando-se. Você vai ficar bem? Vou ficar, Ana respondeu, mas não tinha certeza. Depois que Caio saiu, Ana decidiu se distrair organizando seus esquetes. Estava absorta no trabalho quando Rebeca ligou. Ana, você viu? Você está em todas as revistas. Infelizmente, sim. Mas tem uma coisa boa nisso tudo. Lembra do concurso de novos talentos da Fashion Week? Eles estão procurando você. Ana franziu o senho. Procurando por quê? Alguém inscreveu seu portfólio. Seus designs foram pré-selecionados. Ana, você pode estar na Fashion Week. O sangue de Ana gelou. Alguém inscreveu meu portfólio? Quem? Não sei, mas quem foi conhece seu trabalho muito bem. Mandaram suas melhores peças. Ana desligou o telefone com as mãos trêmulas. Apenas uma pessoa tinha acesso aos seus designs mais recentes. Apenas uma pessoa conhecia seus esquetes bem o suficiente para fazer uma seleção. Caio. Quando ele chegou em casa naquela noite, Ana o estava esperando na sala, com os esquetes espalhados sobre a mesa de centro. Você fez isso, ela disse sem preâmbulos. Fiz o quê? Você inscreveu meus designs no concurso, sem me consultar, sem me pedir permissão. Caio suspirou, afrouxando a gravata. Ana, como você pôde? Ana se levantou, os olhos brilhando de raiva. Eu confiei em você. Mostrei meus trabalhos porque pensei que você estava genuinamente interessado, não porque queria que você fizesse algo às minhas costas. Eu fiz porque acredito no seu talento. Caio disse calmamente. Você é brilhante, Ana. Seus designs são únicos, frescos, cheios de personalidade. Você merece estar na Fashion Week. Mas essa não era sua decisão para tomar. Você nunca teria se inscrito sozinha, Caio retrucou. Você teria encontrado 1000 desculpas, 1000 razões para não tentar. Eu apenas removi os obstáculos. Ana caminhou até a janela tentando controlar a respiração. Você não entende. Agora, se eu for selecionada, todos vão dizer que foi por causa de você. Que eu só consegui porque sou sua esposa. E daí?
Ana se virou para ele chocada. Como assim? E daí? Quem se importa com o que vão dizer? Você sabe que seu talento é real. Eu sei que é real. Isso não deveria ser suficiente? Deveria, mas não é. Ana gritou. Eu quero vencer por mérito próprio, não porque meu marido abriu portas para mim. Todas as portas do mundo não adiantam nada se você não tiver talento para atravessá-las. Caio disse, aproximando-se dela. E você tem muito talento. Ana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Você não deveria ter feito isso. Talvez não, mas eu não me arrependo. Caio segurou o rosto dela com delicadeza. Eu acredito em você, Ana. Mais do que você acredita em si mesma. Por quê? Ana sussurrou. Por que isso é tão importante para você? Por que? Caio hesitou. Porque ver você brilhar se tornou importante para mim. Porque quero que o mundo veja o que eu vejo quando olho para você. Ana fechou os olhos, sentindo o toque suave de seus dedos em seu rosto. Isso é loucura, Caio. Tudo isso é loucura. Eu sei, ele murmurou, mas é a loucura mais lógica que já fiz na minha vida. Ana abriu os olhos e viu sinceridade absoluta em seu olhar. E se eu não for boa o suficiente? Você é, mas se por algum motivo não der certo, nós tentamos de novo, juntos. Juntos? Ana repetiu a palavra como se fosse nova. Se você quiser. Ana estudou o rosto dele, procurando sinais de falsidade, de manipulação. Mas tudo o que viu foi um homem que acreditava nela de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Eu quero, ela disse finalmente. Caio sorriu, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto. Então vamos jantar e comemorar. Você vai estar na Fashion Week. Naquela noite, enquanto jantavam em casa, Ana se permitiu imaginar como seria ver suas criações desfilarem na passarela. Pela primeira vez em semanas, ela riu genuinamente, esquecendo por algumas horas que tudo aquilo havia começado como uma farsa. Mas enquanto Ana começava a se permitir sonhar em outro canto da cidade, Isadora Mendes estava reunida com um grupo de socialites influentes, planejando como expor o que ela tinha certeza ser a farsa do século. Ela não é esposa dele, Isadora disse, mostrando fotos no celular. Eu tenho certeza e vou provar. O que nenhuma das duas mulheres sabia era que a linha entre verdade e mentira estava se tornando cada vez mais difícil de distinguir e que os sentimentos reais estavam começando a tornar a farsa perigosamente real. A mansão do Souto em Barra da Tijuca era imponente como um castelo medieval, mas muito menos acolhedora. Ana sabia disso apenas por descrições de Caio, que evitava visitar a família sempre que possível. Mas naquela manhã de terça-feira, ele havia sido convocado para uma reunião urgente com o patriarca da família. Não vai demorar, Caio disse, ajustando a gravata diante do espelho. Meu pai provavelmente quer discutir alguns contratos. Ana assentiu, mas algo em sua expressão a preocupava. Caio parecia tenso, mais formal do que costumava ser. Você tem certeza de que não quer que eu vá junto? Ela perguntou. Não é necessário. Assuntos de família, você sabe como é. Mas Ana não sabia. Sua família consistia apenas dela e da mãe, e suas conversas nunca precisavam de reuniões formais. 2 horas depois, Ana estava revisando seus esquetes quando ouviu a voz alta de Caio ecoando pelo corredor do apartamento. Ele estava falando ao telefone, e o tom não era nada amigável. Não, pai, não vou fazer isso. Ana se aproximou da porta entreaberta do escritório, não conseguindo evitar escutar. Ela não é um problema que precisa ser resolvido. Caio continuou. É minha vida, minha escolha. Uma pausa longa. Eu não me importo com o que os investidores pensam, e não me importo com o que a imprensa está dizendo. Ana sentiu o estômago se apertar. Eles estavam falando sobre ela. Uma costureira de subúrbio? A voz de Caio subiu 1/8. Você não sabe nada sobre ela. Ana é mais inteligente e talentosa do que qualquer uma dessas patricinhas que vocês aprovam. Outra pausa. Não, pai, não vou me divorciar. E se você tentar me afastar da presidência por causa disso, eu saio da empresa e monto minha própria. Ana se afastou da porta, o coração batendo acelerado. Caio estava defendendo-a, mas ao custo de sua própria carreira, de sua família. Ela estava arruinando a vida dele.
Quando Caio desligou o telefone, Ana já havia voltado para a sala, fingindo estar absorta em seus desenhos. Como foi a reunião? Ela perguntou, tentando soar casual. Bem, coisas de sempre. Caio se sentou ao lado dela, mas Ana percebeu a tensão em seus ombros. Caio, ela disse suavemente. Eu escutei. Ele fechou os olhos. Quanto? O suficiente para saber que sua família não me aprova e que isso está causando problemas para você. Ana, não, ela interrompeu. Você não precisa me defender. Eu sempre soube que isso era temporário. Talvez seja hora de... Hora de quê? Ana respirou fundo. Hora de eu voltar para casa. Não. A resposta de Caio foi imediata. Não vou deixar você ir embora por causa do meu pai, mas você pode perder tudo, sua empresa, sua família. E você acha que isso importa mais do que você? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Ana olhou para Caio, vendo a sinceridade em seus olhos, e sentiu o coração se partir. Deveria importar, ela sussurrou. Deveria importar mais do que uma farsa. Isso parou de ser uma farsa há muito tempo, Ana. Pelo menos para mim. Ana se levantou abruptamente. Eu preciso de um tempo para pensar. Onde você vai? Para casa, para minha casa de verdade. A casa no Meyer nunca havia parecido tão pequena depois de semanas na cobertura de Caio. Ana se sentou na cama de solteiro de sua infância, observando a mãe dormir tranquilamente no quarto ao lado. Pelo menos Dona Marlene estava melhor. Muito melhor. Você voltou, Rebeca disse quando Ana ligou para ela. Brigaram? Não exatamente. Ana suspirou. É complicado. Tudo bem. Mas tenho uma notícia que pode animar você. Lembra do concurso da Fashion Week? Ana havia quase esquecido. Sim, você passou para a segunda fase. Vai ter um desfile de novos talentos na próxima semana. Ana, você conseguiu! Ana deveria estar pulando de alegria. Mas tudo o que sentia era um vazio no peito. Obrigada por me avisar. Só isso? Ana, você vai estar na Fashion Week. Eu sei. É incrível. Você não parece animada. Estou só confusa. Depois de desligar, Ana se deitou na cama e finalmente deixou as lágrimas caírem. Havia conseguido o que sempre sonhara, mas o preço parecia alto demais. Na manhã seguinte, Ana estava preparando o café da manhã quando ouviu uma batida na porta. Esperava que fosse Rebeca, mas quando abriu, encontrou Caio parado na soleira. Ele parecia deslocado ali, com seu terno impecável, contrastando com a simplicidade do bairro. Mas seu olhar era suave, quase vulnerável. Posso entrar? Ele perguntou. Ana hesitou, mas acabou se afastando para deixá-lo passar. Caio olhou ao redor do pequeno apartamento, não com desprezo, mas com curiosidade genuína. Então é aqui que você cresceu, ele disse. Não é muito, mas é nosso. É aconchegante, tem personalidade. Ana o observou, procurando sinais de falsidade ou condescendência, mas não encontrou nenhum. Sua mãe está bem? Caio perguntou. Muito melhor. Os remédios estão funcionando. Fico feliz. E eles se sentaram na pequena mesa da cozinha, o silêncio desconfortável entre eles. Você veio me buscar? Ana perguntou finalmente. Vim porque você precisa saber de uma coisa. O quê? Caio olhou para as mãos. Eu nunca te contei sobre Isabela. Ana sentiu o coração se apertar. Quem é Isabela? Ela morreu há 5 anos. Caio fez uma pausa. Éramos noivos, íamos nos casar. Ana o observou em silêncio, vendo a dor em seus olhos. Ela era tudo o que minha família queria. Rica, bem educada, da classe certa, mas também era gentil, engraçada, me fazia querer ser uma pessoa melhor. O que aconteceu? Câncer, ovário, descobrimos 3 meses antes do casamento. Caio respirou fundo. Eu cuidei dela até o fim. Prometi que sempre estaria ao lado dela e cumpri. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sinto muito. Depois que ela morreu, eu me fechei. Não queria mais me apaixonar. Não queria mais me arriscar. Mergulhei no trabalho, nas empresas, construí uma vida segura e previsível. Até que apareceu uma costureira teimosa que me fez lembrar como é sentir algo de novo. Ana o olhou, vendo a sinceridade em seus olhos. Caio, eu sei que começamos errado. Sei que tudo isso é confuso e complicado. Mas o que sinto por você é real, Ana. Mais real do que qualquer coisa que senti desde Isabela. Ana estendeu a mão e segurou a dele. Eu também sinto algo por você, mas isso me assusta.
Por quê? Porque nossos mundos são muito diferentes. Porque sua família nunca vai me aceitar. Porque eu não sei se posso viver nesse mundo de mentiras e aparências. Então não viva, Caio disse. Seja você mesma. Seja a Ana que eu conheci, a que luta por seus sonhos e cuida da mãe com tanto amor. Ana apertou a mão dele. E você? Pode viver sem sua família, sem sua empresa? Posso viver sem qualquer coisa, Caio respondeu. Menos sem você. Naquele momento, sentados na pequena cozinha do Meyer, Ana percebeu que a linha entre a farsa e a realidade havia desaparecido completamente. O que sentia por Caio era real, profundo, assustador. Eu preciso ir ao desfile, ela disse finalmente. Vai ser incrível. Você vai brilhar. Vem comigo? Caio sorriu. Não perderia por nada no mundo. Ana se inclinou e beijou-o suavemente. Então vamos junto, mas desta vez, como nós mesmos. Como nós mesmos, Caio concordou. E pela primeira vez, desde que se conheceram, Ana sentiu que talvez, apenas talvez, eles pudessem construir algo real a partir de uma mentira. O desfile de novos talentos da Fashion Week seria no sábado, mas na quinta-feira pela manhã, a bomba explodiu. Ana acordou com Rebeca ligando desesperadamente. Ana, liga a TV, agora! Com o coração na garganta, Ana ligou o televisor e viu sua foto estampada no programa de fofocas matinal. A apresentadora, com um sorriso malicioso, anunciava: exclusivo! Descobrimos a verdade sobre o casamento do bilionário Caio Souto. Fontes confiáveis confirmam. Tudo não passa de uma farsa. Ana sentiu o mundo girar. Na tela, apareciam documentos, fotos, depoimentos. Isadora havia conseguido o que queria. Ana Cecília Braga, de 22 anos, é uma simples estagiária que nunca se casou com o empresário. A apresentadora continuava. Segundo nossa fonte, que pediu para não ser identificada, tudo começou quando ela foi flagrada tentando roubar uma joia em um evento da alta sociedade. Ana se sentou pesadamente no sofá. A versão distorcida dos fatos era ainda pior do que a verdade. A farsa teria durado semanas, com os dois aparecendo juntos em eventos sociais, enganando a sociedade carioca. A apresentadora prosseguia. Caio Souto ainda não se pronunciou sobre o escândalo. O telefone de Ana tocou incessantemente. Jornalistas, curiosos, pessoas querendo sua versão da história. Ela desligou o aparelho e se escondeu no quarto. Dona Marlene, que havia assistido a tudo, se aproximou da filha. Ana, o que significa isso? Significa que nossa vida vai virar um inferno, mãe. Nas redes sociais, a hashtag Pachiula, farsa do século, se tornou trending topic. Os comentários eram cruéis, dissecando cada movimento de Ana, cada aparição pública, cada foto. Ela foi chamada de interesseira, golpista, aproveitadora. Eu sabia que uma favelada não podia ser esposa de um bilionário, dizia um comentário. Essa aí queria dar o golpe do baú, escrevia outro. Ana fechou o celular e chorou. Não pela humilhação, mas por Caio. Ele havia perdido tudo por causa dela. A Fashion Week cancelou sua participação no desfile. Devido às circunstâncias, achamos melhor adiar sua estreia, disseram por telefone. Ana guardou seus esquetes na gaveta e decidiu que voltaria a costurar roupas simples, como sempre fez. Sonhos eram luxo que ela não podia mais se dar. Caio havia passado a manhã em reuniões de crise. O conselho da empresa estava em polvorosa, os investidores questionavam sua credibilidade, a imprensa o cercava na saída do prédio. Senhor Souto, é verdade que o casamento era falso? O senhor pode comentar sobre as acusações? Isso vai afetar seus negócios? Caio não respondeu a nenhuma pergunta. Tinha algo mais importante para fazer. Encontrou Ana na casa do Meyer, costurando uma blusa simples na sala. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, e Caio viu que ela havia chorado. Você não deveria estar aqui, Ana disse. Deve ter jornalistas te seguindo. Não me importo com jornalistas. Deveria se importar. Sua reputação, sua empresa... Ana, olha para mim. Ela relutantemente ergueu os olhos. Eu vou assumir tudo, Caio disse. Vou dar uma entrevista e contar a verdade. Que eu menti para proteger você, que inventei o casamento para salvar sua honra. Não! Ana se levantou. Isso vai destruir você completamente. Talvez... mas não vou deixar você carregar esse peso sozinha. Ana caminhou até a janela, observando a movimentação na rua.
Havia alguns curiosos e um carro da imprensa estacionado na esquina. Eles cancelaram minha participação no desfile, ela disse baixinho. Eu sei, e isso é injusto. Não, é justo. Eu não mereço estar lá. Só consegui chegar até ali por causa de você. Isso não é verdade e você sabe disso. Ana se virou para ele. Caio, chega. Vamos parar de fingir. Você fez o que podia para me ajudar, mas agora precisa salvar sua própria vida. E se eu não quiser? Então você é mais tolo do que eu imaginava. Caio se aproximou dela. Talvez eu seja tolo mesmo, mas sabe o que eu vou fazer? O quê? Vou sair da presidência da empresa. Vou usar meu próprio dinheiro para financiar um desfile independente. E você vai participar. Ana o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Você perdeu a cabeça? Provavelmente. Mas não vou deixar que destruam seu sonho por causa dos meus erros. Caio, não. Você não pode jogar sua vida fora por mim. Não estou jogando minha vida fora. Estou finalmente vivendo ela. Ana sentiu as lágrimas voltarem. Por quê? Por que você faria isso? Caio segurou o rosto dela com delicadeza. Porque você nunca precisou de mim para ser grande, Ana. Eu é que preciso de você para ser inteiro. Ana o olhou, vendo a sinceridade absoluta em seus olhos. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E sua família, sua empresa? Vou construir algo novo, algo meu, algo nosso, se você quiser. Ana fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Vai ser difícil, vai ser, mas vai valer a pena. Ana abriu os olhos e sorriu pela primeira vez em dias. Então vamos fazer isso. Vamos fazer do jeito certo. Do jeito certo, Caio concordou, beijando-a suavemente. E pela primeira vez, desde que se conheceram, Ana sentiu que eles finalmente estavam sendo completamente honestos, um com o outro e com o mundo. O desfile independente aconteceria. Ana mostraria seus talentos não como a esposa de ninguém, mas como a estilista brilhante que sempre foi. E Caio aprenderia que, às vezes, perder tudo é a única forma de descobrir o que realmente importa. 6 meses depois do escândalo, Ana estava parada nos bastidores do evento mais importante de sua carreira. Não era a Fashion Week oficial. Aquela havia se tornado apenas uma lembrança dolorosa. Era algo muito maior. O Emerging Voices havia se tornado o evento de moda alternativa mais respeitado do país. Financiado por investidores independentes e apoiado por celebridades internacionais, reunia talentos emergentes de todo o Brasil. Ana havia sido selecionada não por conexões ou favores, mas pelo puro mérito de seu trabalho. 5 minutos para o desfile da Ana Cecília Braga, anunciou a produtora. Ana respirou fundo, ajustando o último detalhe em um de seus vestidos. Sua coleção Raízes contava a história de mulheres fortes, desde sua avó que costurava para sustentar a família até ela mesma, que havia encontrado sua voz através da arte. Rebeca apareceu nos bastidores radiante. Ana, você viu? Tem gente da Vogue Internacional na primeira fila e tem compradores de Paris. Ana sorriu, mas sua mente estava em outro lugar. Nos últimos meses, ela havia se dedicado integralmente ao trabalho, tentando esquecer Caio. Havia mudado de apartamento, levado a mãe para um lugar melhor, montado seu próprio ateliê. Estava conseguindo viver sem ele, mas não conseguia parar de pensar nele. Sua mãe chegou, Rebeca disse. Está na primeira fila chorando de orgulho. Ana sorriu genuinamente. Dona Marlene, completamente recuperada, havia se tornado sua maior torcedora e primeira assistente no ateliê. Ana Cecília Braga, a produtora chamou. É a sua vez. Ana caminhou até a lateral da passarela, observando o movimento lá fora. O espaço estava lotado, as luzes perfeitas, a música envolvente. Era o momento com que sempre sonhara. Foi então que o viu. Caio estava no fundo do salão, encostado na parede, vestindo um terno simples. Não os ternos de grife que costumava usar, mas algo mais acessível, mais humano. Ele estava diferente também, mais magro, com alguns fios grisalhos nas têmporas, mas seus olhos continuavam os mesmos. Ana sentiu o coração acelerar. Ele havia voltado. Primeira modelo na passarela, anunciou a produtora. Ana se concentrou. Não importava que Caio estivesse ali. Aquele momento era dela, de suas modelos, de sua arte.
Observou cada peça desfilar, cada movimento, cada reação da plateia. Quando a última modelo saiu, os aplausos foram estrondosos. Ana Cecília Braga, criadora da coleção Raízes. Ana caminhou pela passarela, o coração batendo forte. A ovação foi prolongada, calorosa, genuína. Ela havia conseguido, finalmente havia conseguido. No final da passarela, Ana acenou para a plateia, mas seus olhos procuraram Caio. Ele não estava mais onde ela o havia visto. Após o desfile, Ana foi cercada por jornalistas, compradores, admiradores. Todos queriam falar com ela, conhecer sua história, encomendar suas peças. Era tudo o que sempre sonhara, mas ela se sentia estranhamente vazia. Ana, uma voz familiar a chamou. Era Marina, uma jornalista de moda que havia se tornado amiga. Você precisa ver isso. Marina mostrou o celular. Na tela, uma matéria sobre Isadora Mendes. Socialite é presa por formação de esquema e corrupção em eventos de moda. Descobriram que ela vinha sabotando novos talentos há anos, Marina explicou. Subornava organizadores, manipulava seleções, destruía carreiras. Ela que orquestrou a exposição do seu casamento porque você estava ameaçando o monopólio dela. Ana leu a matéria, sentindo uma mistura de satisfação e pena. Isadora havia perdido tudo. Marido, amigos, reputação, liberdade. Tem mais, Marina continuou. Descobriram que várias meninas que ela ajudou a entrar na alta sociedade eram, na verdade, vítimas de um esquema de exploração. Ela está enfrentando acusações gravíssimas. Ana balançou a cabeça. Karma, definitivamente. Mas olha só quem está te procurando. Ana se virou e viu Caio se aproximando. Ele estava nervoso, as mãos nos bolsos, como um adolescente prestes a pedir para sair com alguém. Posso falar com você? Ele perguntou. Ana olhou ao redor. Ainda havia muita gente, muita movimentação. Não aqui. Então onde? Ana pensou por um momento. Lembra do terraço do museu? Caio sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via dele em meses. Lembro. O terraço do museu estava vazio, iluminado apenas pelas luzes da cidade. Ana e Caio se sentaram no mesmo banco onde haviam se beijado pela primeira vez, mas agora havia uma distância respeitosa entre eles. Você estava incrível hoje, Caio disse. Seu desfile foi... Não tenho palavras. Obrigada. Não, sério. Você mostrou para o mundo inteiro o que eu sempre soube, que você é brilhante, talentosa, única. Ana o observou. Você mudou. Mudei. 6 meses sem você mudaram tudo. Como assim? Caio suspirou. Depois que saí da empresa, fiquei perdido. Não sabia quem eu era sem o trabalho, sem a família, sem você. Passei algumas semanas só bebendo e me lamentando. Ana franziu o senho. Caio. Mas então lembrei de algo que você disse, sobre usar meu privilégio para ajudar outras pessoas. Então foi isso que fiz. O quê? Criei um fundo de investimento social. Apoio jovens talentos da periferia, não só na moda, mas em todas as áreas. Arte, tecnologia, música, empreendedorismo. Caio olhou para ela. Quero devolver à sociedade tudo o que recebi de herança. Ana se surpreendeu. Sério? Já ajudei 50 jovens a realizar seus sonhos. E sabe o que descobri? Que isso me faz mais feliz do que qualquer negócio milionário jamais fez. Ana sorriu levemente. Estou orgulhosa de você. Estou tentando ser alguém digno de você, Caio. E não, deixa eu falar. Caio se virou para ela. Eu sei que cometi erros. Sei que menti, que manipulei a situação, que não respeitei suas escolhas. Sei que magoei você e que provavelmente não mereço uma segunda chance. Ana o observou em silêncio. Mas preciso que você saiba que o que senti por você nunca foi mentira, nem por um segundo. Desde o primeiro dia, quando você me enfrentou naquele banheiro, eu soube que você era especial. E quando te vi brilhar hoje, realizando seus sonhos, eu percebi que não posso viver sem você. Caio. Eu sei que você pode ter qualquer um agora. Você é famosa, bem-sucedida, independente. Pode escolher alguém que não venha com toda a bagagem que eu carrego. Ana se levantou e caminhou até a mureta, observando a cidade. Você sabe o que mais me doeu? O quê? Não foi a humilhação pública.
Não foram os comentários cruéis. Foi descobrir que talvez você só estivesse comigo por pena. Caio se levantou e se aproximou. Nunca foi pena, Ana, nunca. Foi admiração, foi encantamento, foi amor. Ana se virou para ele. Amor? Sim. Eu te amo. Te amo desde que você me ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro e status. Te amo porque você é corajosa, determinada, gentil. Te amo porque você cuida da sua mãe com tanto carinho. Te amo porque você vê beleza onde outros veem apenas tecido. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também te amo. Sério? Claro que sim, idiota. Você acha que eu passei esses 6 meses sofrendo por quê? Caio sorriu, aproximando-se mais. Então, existe uma chance? Ana fingiu pensar. Depende. De quê? Você vai me deixar pagar minha própria conta no restaurante? Caio riu. Sempre. Vai me apoiar sem tentar me controlar. Sempre. Vai me amar mesmo quando eu estiver cansada, estressada e usando uma roupa velha? Especialmente nesses momentos. Ana sorriu. Então acho que podemos tentar. Caio a beijou suavemente e Ana sentiu como se finalmente tivesse chegado em casa. Tem uma coisa, Ana disse quando se separaram. O quê? Dessa vez, vamos fazer tudo certo. Nada de mentiras, nada de encenações. Só a verdade. A verdade, Caio concordou. E se a imprensa perguntar? Vamos dizer que nos conhecemos de forma inusitada, que passamos por alguns obstáculos, mas que descobrimos que nosso amor é real. Ana riu. Que é exatamente o que aconteceu. Exatamente. Eles se beijaram novamente, e dessa vez Ana não se preocupou com quem poderia estar vendo. Não havia mais nada a esconder. Na manhã seguinte, as manchetes eram todas sobre o sucesso de Ana no desfile. Mas havia também algumas fotos do casal no terraço do museu, acompanhadas de títulos como O Amor Verdadeiro Vence e Segundo Ato, Caio e Ana assumem romance real. Ana estava tomando café da manhã com a mãe quando o telefone tocou. Era um programa de TV querendo uma entrevista. Vamos dar? Caio perguntou. Vamos, mas dessa vez falamos a verdade. A verdade completa? Bem, não precisamos contar sobre o banheiro e o anel falso. Ana riu. Mas sim, vamos ser honestos sobre nossos sentimentos. A entrevista foi um sucesso. Ana falou sobre sua trajetória, seus sonhos, sua coleção. Caio falou sobre sua nova vida, seu trabalho social, sua admiração por Ana. E quando perguntaram sobre o relacionamento, eles foram sinceros. Nos conhecemos de forma inusitada, Ana explicou. Passamos por alguns mal-entendidos, mas descobrimos que nosso amor é real. E dessa vez, Caio acrescentou, não há nada a esconder. A entrevista repercutiu positivamente. O público se identificou com a história de superação de Ana e com a transformação de Caio. Eles se tornaram um casal admirado, não pelos escândalos, mas pelo amor verdadeiro. 6 meses depois, Ana estava no ateliê, trabalhando em sua nova coleção, quando Caio chegou com flores. Para que isso? Ela perguntou sorrindo. Para comemorar. Comemorar o quê? 1 ano desde nosso primeiro encontro. Ana riu. Você lembra da data? Lembro de tudo, cada detalhe. Ana se aproximou e o beijou. Eu também. Tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Caio tirou uma pequena caixa do bolso. Ana sentiu o coração acelerar. Caio, calma. Não é o que você está pensando. Ainda não. Ana abriu a caixa e encontrou um pequeno alfinete de ouro em formato de agulha de costura. Para lembrar que você é uma artista incrível, Caio disse. E que eu sou apenas um homem com muita sorte por ter você na minha vida. Ana sorriu, os olhos cheios de lágrimas. É lindo. Igual a você. Ana colocou o alfinete na blusa e beijou Caio novamente. Eu te amo. Eu também te amo. Naquele momento, no pequeno ateliê que Ana havia construído com seu próprio talento, cercada por seus esquetes e suas máquinas de costura, com o homem que amava ao lado, Ana percebeu que havia encontrado exatamente o que sempre procurou. Uma vida autêntica, construída com amor verdadeiro. A mãe de Ana apareceu na porta do ateliê. Ana, você viu? Você está na TV de novo. Ana e Caio se viraram para a televisão, onde passava uma matéria sobre os novos talentos da moda brasileira. A foto de Ana aparecia em destaque com a legenda Ana Cecília Braga, a estilista que conquistou o mundo. Dona Marlene observou a filha na tela, os olhos cheios de orgulho e lágrimas. Minha filha, ela murmurou. Minha filha na televisão.
Ana se aproximou da mãe e a abraçou. Obrigada, mãe, por tudo. Obrigada você, filha, por nunca desistir dos seus sonhos. Caio observou a cena, sorrindo. Havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou empresas, mas naqueles momentos simples, cercado pelas pessoas que amava. Ana olhou para ele e sorriu. Pronto? Para quê? Para o resto da nossa vida. Caio a beijou suavemente. Mais do que pronto. E assim, no pequeno ateliê do Meyer, com Dona Marlene assistindo orgulhosa a filha na televisão, Ana e Caio começaram a escrever uma nova história. Uma história que não precisava de mentiras ou encenações, porque o amor que sentiam um pelo outro era real, verdadeiro e forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. O amor nunca havia sido mentira. E agora, finalmente, eles eram livres para vivê-lo completamente. Fim.